Em 8 de fevereiro de 2013, às 7h42, Philippe Pose, o CEO da Picard, atende o telefone. Encontraram carne de cavalo em nossas lasanhas polonesas. Do outro lado da linha está o diretor de qualidade dele. Não se trata de contaminação acidental, mas sim de carne de cavalo, no lugar da carne bovina. Ele desliga o telefone. Mas em 48 horas, ele sabe, ninguém mais vai querer tocar em um produto da sua marca. E foi o que aconteceu. Carne de cavalo nos pratos da Picard, os clientes da marca ficam chocados. Isso é realmente inacreditável. Nem é uma questão de qualidade, é uma questão de enganação. Acho que é preciso virar vegetariano. Em poucos dias, as vendas de pratos à base de carne bovina despencam 40%. Para os jornais, a marca está acabada. Só que Picard não ia morrer naquele dia. Em 2026, é a marca preferida dos franceses, à frente da Decathlon, de que falamos recentemente. Mas então, como uma simples carroça de gelo, se tornou um império de 1 bilhão de euros, como Picard conseguiu sobreviver a um dos maiores escândalos alimentares da história da França. Como o filho de um comerciante tunisiano que começou do zero, conseguiu comprar tudo isso? Olá, mentalidade empreendedora, espero que estejam bem. Após muitos pedidos de vocês, hoje finalmente vamos abordar a história da Picard. É uma história de gelo, de golpes baixos, de carne de cavalo e de uma reviravolta que ninguém poderia prever. Lembro que este vídeo também está disponível em podcast em todas as plataformas. O link está na descrição. Em Fontainebleau, em 1906, dois irmãos, René e Gaston Bagent, filhos de um charcuteiro, têm um problema. O mesmo problema que todos os franceses da época, como conservar carne, peixe e legumes sem que tudo apodreça em menos de 48 horas, as geladeiras ainda não existem. Então, eles têm uma ideia: importar gelo dos Alpes de trem, cortar gelo em blocos de 50 kg e entregá-los de charrete nas casas parisienses, onde eram colocados em caixas térmicas de madeira, e os alimentos podiam ser conservados por 3, às vezes 4 dias a mais. Simples e eficaz, e revolucionário para a época. Eles chamam a empresa de Glaciers de Fontainebleau. O negócio faz sucesso, eram os Uber Eats daquela época. Então chega a Segunda Guerra Mundial, e com ela, uma invenção que vai mudar tudo: a geladeira elétrica, uma máquina que se conecta na cozinha e produz frio sozinha. Nesse momento, os Glaciers de Fontainebleau deveriam ter acabado. Fim de jogo. Mas a empresa foi comprada por um senhor Picard. Nos anos 60, seu filho Raymond assume o comando e tem certeza de algo: se ele continuar vendendo gelo, a empresa estará morta em 5 anos. Raymond Picard faz o que grandes empreendedores fazem diante de uma ameaça existencial. Guarde bem essa lição se você tem um negócio. Ele não se apega ao que está morrendo. Ele constrói o que vai nascer. A ultracongelação está explodindo nos Estados Unidos, na Escandinávia e na Inglaterra. Resfriar um alimento a menos 18 graus em poucos minutos. A textura, o sabor e os nutrientes são preservados, como se pausássemos um prato pronto. O alimento fica comestível por meses. Os Glaciers de Fontainebleau passam então a se chamar Établissement Picard. Um catálogo é enviado todo mês com os produtos encomendados de casa entregues diretamente no congelador. E isso funciona muito bem. Mas o que Raymond não esperava era que um desconhecido transformaria sua ideia em um império. Esse homem se chama Armand Dessel. Em 1973, ele compra a Picard. Dessel não é um financista, é um comerciante, de verdade. O tipo de homem que entra em uma loja e logo percebe o que há de errado. Os franceses trabalham mais e cozinham menos. Para ele, os congelados não indicam preguiça, mas sim liberdade. E na época, ninguém jamais tentou abrir lojas inteiramente dedicadas aos congelados, nem mesmo nos Estados Unidos. Em 1974, na Rua de Roma, em Paris, o primeiro Freezer Center é inaugurado. Com 400 produtos caixas brancas, o zumbido dos congeladores. Os clientes entram, olham e compram. Eles ficam encantados. Abrem 20 lojas depois, 100 depois, 200. No entanto, há um detalhe que vai ser importante mais tarde. Picard não vai fabricar nada. Zero fábrica. O produto dele é o controle.
180 empresas terceirizadas. Uma única regra: a receita deve ser seguida exatamente, caso contrário, está fora. Um laboratório de qualidade em Nemours testa cada produto. Não é marca de luxo nem de desconto, mas de confiança. Nos anos 90, o Carrefour entra no capital. Primeiro com 10% em 91, depois 79% em 94. Em 2000, Picard alcança 1 bilhão de euros em faturamento e 20% do mercado francês. Mas, para o Carrefour, é só mais um investimento. Em 1999, ele se funde com a Promodes, uma operação gigantesca que os força a voltar o foco para os hipermercados. Você sabe que isso será um grande erro se assistiu ao nosso vídeo sobre a queda do Carrefour. Mas Picard já não entra mais na equação. Então, em 2001, eles vendem seus 79%, 920 milhões de euros. Guarde bem esse valor. O comprador se chama Candover, um fundo de investimento britânico. Mas o que ninguém sabe ainda nesse momento é o valor exato que esse fundo vai extrair da Picard. Esse número, você verá, vai doer. Candover compra a Picard. No papel, é uma transação normal, uma grande empresa que muda de dono. Só que a Candover não tem 920 milhões de euros. Imagine que você quer comprar o melhor restaurante de Paris, que custa 1 milhão. Você só tem 200 mil euros, então pega emprestado os 800 mil restantes em nome do restaurante, não no seu. É o restaurante que paga a dívida com suas receitas. Você fica com o lucro ao revender. Se der errado, quem quebra é o restaurante, não você. Foi exatamente isso que Candover fez com Picard. Mas o restaurante são 900 lojas e 10 mil funcionários. Isso é um LBO, Leverage Buyout, ou aquisição por endividamento. E Picard é um alvo ideal. Ela é lucrativa, gera caixa e tem uma marca forte, perfeita para pagar uma dívida que você não pode pagar no lugar dela. E é isso que Picard vai fazer durante 3 anos pagar. Candover, enquanto isso, recebe o dinheiro e espera o momento certo para revender. E em 2004, um segundo fundo entra em cena, BC Partners. Eles compram a Picard por 1 bilhão e 300 milhões de euros. Candover sai da jogada com 380 milhões de euros de lucro em 3 anos, sem ter fabricado um único produto. E com um investimento inicial de 200 milhões, BC Partners assume o controle. Nas lojas, nada realmente muda. Os funcionários abastecem as prateleiras, os clientes fazem fila. O dinheiro, por outro lado, continua indo para Londres. Depois, em abril de 2008, a BC Partners passa dos limites. Xavier Dessel, o CEO, último membro da família que construiu tudo, é demitido sem nenhum reconhecimento. O pai dele transformou uma empresa condenada em um império de 1 bilhão. Ele manteve o rumo, por anos, sob pressão financeira. Até que, certa manhã, a BC Partners avisou que não precisava mais dele. Essa é a realidade dos LBOs. As pessoas que constroem sempre acabam atrapalhando aqueles que extraem. Philippe Boss, ex-Carrefour, é nomeado CEO pela BC Partners. Um gestor competente, sério e flexível. Não é mais um negócio de família. Agora é um negócio de fundo de investimento. E ainda tem mais. Em 2010, terceiro round, Leon Capital compra a Picard por 1 bilhão e meio de euros. Mas agora você já conhece a história. Milhões em dívidas para a Picard pagar. E eles vão ainda mais longe na exploração da vaca leiteira. Em 2015, Leon Capital decide pagar um dividendo para si mesmo. Para financiar isso, a Picard assume mais 790 milhões de euros em dívidas. 602 milhões vão direto para os bolsos do fundo em uma única transferência. Enquanto você comprava suas quiches Lorraine, 3 fundos retiraram 1 bilhão e 200 milhões de euros em dividendos e taxas, quase o valor da empresa. Mas ninguém sabe disso ainda. É que no meio de todo esse caos financeiro, uma bomba vai explodir. Não é nos escritórios de Londres, mas nos pratos dos franceses. Estamos em fevereiro de 2013. O escândalo que vai mudar tudo para Picard vem de um abatedouro romeno, de um intermediário holandês baseado em Chipre e de uma fábrica francesa no Audi chamada Spanghero. Veja como isso funciona. Negociantes compram carne de cavalo na Romênia e vendem como bovina para Spanghero,
que repassa à processadora Comigel, de Luxemburgo. A Comigel fabrica lasanhas para dezenas de marcas, entre elas Findus e Picard. A Picard, que já suspeitava que havia algo errado, mesmo assim, havia colocado a Spanghero na lista negra em suas especificações. A Comigel havia contornado a proibição, sem avisar. E ninguém percebeu até aquela manhã de fevereiro de 2013. Como vocês sabem, as vendas de pratos prontos à base de carne vão despencar 40%. Felipe Ozzi, o CEO, toma uma decisão imediata. Todos os pratos com carne bovina são removidos das prateleiras das 882 lojas imediatamente. Dos dois produtos em questão, ou seja, a lasanha, a bolonhesa Fórmula Express e o chili com carne, nós encerramos, é claro, toda a relação com ele nesses dois produtos. Ele envia um e-mail diretamente para seus clientes com um vídeo pessoal. Ele muda de fornecedor, impõe testes de DNA em todos os produtos e garante 100% de carne bovina francesa até o final do ano. Uma campanha de comunicação de 2 milhões de euros para reconstruir a confiança. E Lion Capital, o proprietário, observa de Londres sem mover um dedo. Equipes da Picard gerenciam a crise. Um ano depois, as vendas sobem e os clientes retornam. Mas não foi a Lion Capital que salvou a Picard, foi a própria Picard que se salvou, apesar da Lion Capital. E isso é importante para entender o que vem a seguir. Em 2019, alguém verá a Picard de outro modo. Não mais como uma vaca leiteira, mas como uma empresa que foi tolhida por 20 anos. Esse alguém é Moïse Alexandre Zohari. Ele nasceu em 1971, é filho e neto de comerciantes tunisianos. No ensino médio, ele conhece Soraya. Eles se casam e juntos abrem seu primeiro Franprix em Menilmontant em 1998. A estratégia deles é adquirir comércios deficitários, recuperá-los e virar donos dos imóveis. Em 2020, eles têm 400 lojas e 800 milhões de euros de fortuna, sem nunca fazer um único LBO, sem nunca endividar uma empresa para se pagar no processo. Isso é exatamente o oposto de tudo o que Picard sofreu durante 20 anos. No final de 2019, Zohari compra 44,5% da Picard por 158 milhões de euros. Ele diz: Picard era um sonho de criança. Pela primeira vez desde 2001, um verdadeiro comerciante entra no capital. E aí, ele faz algo que nenhum dos 3 fundos tinha feito em 20 anos. Ele investe. Ele nomeia uma verdadeira diretora-geral. E juntos, eles lançam um plano de transformação completo. Há o primeiro programa de fidelidade da história da Picard, 2,5 milhões de novos clientes em 3 anos. A entrega em domicílio é lançada em toda a França. 100 novas lojas são abertas. O faturamento cresce 20% em 3 anos. Nos 8 anos anteriores, sob os fundos, ele tinha crescido 0,6% ao ano. Em 30 de setembro de 2024, Zohari compra os 51% restantes detidos pela Lion Capital. O valor exato é confidencial. A valorização é estimada entre 2 e 2,5 bilhões de euros. Ele se torna proprietário de 100% da Picard. 1.185 lojas, 1,8 bilhão de euros em faturamento, 20% do mercado francês de congelados. Pela primeira vez em 20 anos, a Picard não pertence mais a um fundo. Ela pertence a alguém que tem interesse em que a empresa dure. E em 2026, sai o veredito. Picard se torna a marca preferida dos franceses, ao contrário do Carrefour, que continua caindo depois de ter sido o inventor dos hipermercados, com presença no mundo inteiro, após um erro estratégico monumental que poderia ter sido evitado, como mostramos no vídeo que aparece.